motive a orar, é cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então, nesse aperto de mão, em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, e sua cruz o motive a orar, e a cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão, neste aperto de mão, neste aperto de mão. Provai e vede. História de hoje: performance de apenas uma música. Lembro como se fosse ontem. Eu tinha 10 anos e minha família tinha acabado de chegar em Miami. Sem o meu violino, as coisas estavam bem difíceis. Então decidimos ir para Milwaukee, em busca de uma vida melhor, sabe? Wisconsin estava frio, muito frio. Quando chegamos lá, eles estavam tendo o pior inverno em 80 anos. Nós não tínhamos nada, mas foi aí que os milagres começaram a acontecer. Recebemos bastante ajuda de nossa igreja e dos vizinhos. Depois de um tempo, minha mãe finalmente conseguiu me dar o violino. As coisas começaram a melhorar. Eu amo música. Queria muito ser um músico. Então decidi concorrer a uma bolsa no Conservatório de Milwaukee. O único detalhe é que não tínhamos o dinheiro para comprar as partituras de que eu precisava para ensaiar. Então, minha mãe comprou uma vitrola e um disco de vinil de um concerto de violino de Beethoven. E ela disse: Jaime, deves escutá-lo e ensaiá-lo. Ouça e ensaie. E assim eu fiz intensivamente. Durante o teste, todo mundo se perguntava como eu era capaz de tocar daquele jeito. E eu contei a minha história, a luta da minha família. Eles ficaram impressionados. Um professor recém-chegado da Europa me perguntou quem era o artista do vinil que eu ouvia enquanto ensaiava. Quando eu respondi, ele disse: eu pude reconhecê-lo imediatamente pelo jeito que você está tocando. Ele era meu professor. Eu ganhei a bolsa. E não acredito que tudo isso, a época que deixamos Cuba, o dia que chegamos em Milwaukee, a ajuda que recebemos, meu professor conhecendo pessoalmente o artista que eu ouvia, nada disso foi uma coincidência. Deus guiou tudo. É exatamente quando parece que você não tem nada ou ninguém que Deus está fazendo tudo por você. Ele pode guiar sua vida se você simplesmente permitir. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, permita que Ele seja seu provedor e mestre. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Restaura minha
Grandioso é teu agir em nossas vidas. Que todos saibam que tu és meu Deus, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor. A ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas. Olá, tudo bem com você que está aí do outro lado? Para nós é uma alegria e satisfação tê-lo aqui nessa manhã de sábado para estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus. Certamente você já pôde passar ali as festas com a sua família e está começando mais um ano. E esse novo ano promete muitas bênçãos de Deus. É por isso que nós vamos juntos cantar um louvor a este Deus, pensando, queridos, em tudo que Ele tem para nos proporcionar ao longo desse ano e tudo aquilo que você tem que entregar a esse Deus. Vamos louvar? Convido você a cantar essa canção. Pecadores indignos, graça dos céus obterão. Sim, chuvas de bênçãos dos céus, gota somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos. Chuvas de bênçãos dos
chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Sim, chuvas de bênçãos dos céus. Quantas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Depois de cantarmos essa bela canção, eu convido você nesse momento a orarmos a Deus para que através do estudo da palavra dele, eu e você possamos preparar o nosso coração para receber aquilo que vai nos conduzir até a eternidade. Feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos proporcionadas. Nós não somos merecedores, mas o Senhor nos estende cada uma destas bênçãos com a Tua graça. Que ao abrirmos agora a Sua palavra, fale mais uma vez através de nós. E que juntos, Senhor, possamos compreender quais são os propósitos que você tem para a vida de cada um de nós. Nos abençoe e nos guarde, nos proteja, Senhor, e nos livra de todo mal. Que este estudo da Tua palavra fale ao nosso coração e nos motive à mudança neste novo ano que está diante de nós. Estas bênçãos nós te pedimos e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, querido amigo, como você bem sabe, já começamos um novo ano. E como todo novo ano, ele é repleto de surpresas. Você sabe muito bem que o ano de 2020 foi um ano repleto de surpresas. Mas eu não quero me atentar, pois Paulo mesmo diz, as coisas que para trás ficaram, devem ficar lá atrás. Então, por ficarem lá atrás, eu quero compartilhar com cada um de vocês nesta manhã alguns conselhos para este novo ano, para que eu e você possamos juntos praticar estes conselhos e ter a nossa vida mais próxima da vontade de Deus. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 4, nos versículos de 23 a 27. E ali Salomão ele vai nos entregar algumas preciosidades para este novo ano. Convido você à leitura então de Provérbios no capítulo 4, do versículo 23 em diante, que diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Conselhos de sabedoria este, não é verdade? Dados por aquela pessoa que biblicamente é considerada a pessoa que mais foi sábia ao longo da Bíblia. Não porque ele conhecia mais ou porque ele sabia demais, mas ele pediu isso a Deus e Deus assim o concedeu. E da mesma forma que nós estamos estudando a palavra dele hoje, você pode pedir essa sabedoria a Deus para conduzir os seus passos nesse novo ano. Esse mesmo Deus que abençoou Salomão está disposto a abençoar a minha e a sua vida nesta manhã. Por isso, quando você para analisar cada um destes conselhos, vocês verão que estamos prontos para enfrentar este novo ano de 2021. Olhe bem, o primeiro conselho nós encontramos no versículo 23, onde ele diz a expressão: guarda o teu coração. O que essa expressão ela quer dizer? Para nós, o coração é figuramente a sede das emoções. Para os judeus, as entranhas eram a sede das emoções e o coração era a sede do intelecto. Salomão, em outras palavras, ele está dizendo assim: guarda a tua mente. Preserva a sua mente. Cuide dela.
Ao aconselhar o seu filho, ele estava dizendo aqui, Salomão, guarda o teu coração. Ele queria dizer, guarda a tua mente, a pureza da mente, pois é o primeiro requisito para uma vida de vitória sobre o pecado. Posso até afirmar que esse ano começou e talvez você já tenha falhado algumas vezes e caído algumas vezes. Mas lembre-se desse jargão popular e até que muitas vezes ouvimos por aí, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E para que você entenda o levantar de Deus, é preciso preservar a mente. É preciso cuidar dela, alimentá-la com coisas que são boas, que vão nos instruir pelos caminhos que Deus deseja que andemos. Lembre-se também que pecado é ceder aos desejos pecaminosos. Do engano do coração humano, Jeremias no capítulo 17, no verso 9, vai dizer a respeito disso. Portanto, precisamos manter a nossa mente sujeita a Deus, que é o único que pode mantê-la pura neste mundo de pecado. Observe o conselho de Tiago, no capítulo 4, no verso 7, da sua carta, ao ele dizer, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que ele está dizendo aqui para cada um de nós? Ele está dizendo o seguinte, amigo, guarda a sua mente, concentre os teus pensamentos em Deus, renove cada vez mais as tuas ideias nas ideias de Deus. E isso não tem mal algum. Isso, na verdade, só nos vai fazer enxergar e perceber como Deus quer que trabalhemos neste mundo, até que ele volte. Por isso, podemos ainda cair em pecado. Mas como eu disse, levante-se para a honra e glória de Deus, para brilhar através dele, com as tuas ideias, com os teus pensamentos. E por fim, dentro deste conselho, vale lembrar aqui o conselho de Paulo, no capítulo 3 de Colossenses, no versículo 2. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui, da terra. Pois tudo que nós vemos aqui, queridos, é passageiro e tem o seu prazo de término. O segundo conselho, muito importante, nós encontramos no versículo 24. Ao ele dizer a cada um de nós esta afirmação, preserva os teus lábios e guarda a tua língua. Aquilo que dizemos pode tirar muitas dificuldades e problemas. Eu convido você agora a ler comigo Tiago no capítulo 3, no versículo 5 a 10. A carta de Tiago, no capítulo 3, nos versículos 5 a 10. Tiago, capítulo 3, versículo de 5 a 10, ao ele dizer assim, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe brasa tão grande na selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. E também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Esse é o conselho de Tiago. É um conselho até duro, mas com muita sabedoria. Pensar antes de falar é a melhor solução para todas as questões que temos na nossa vida. Aquilo que falamos pode ser bênção, como bem Tiago colocou, mas também pode ser uma maldição. E eu quero te desafiar. O que você vai proferir mais este ano? Bênção ou maldição? Quais são as palavras que vão sair da sua boca? Serão para abençoar pessoas ou para destruir a vida das pessoas? Por isso,
preserva os teus lábios e guarda a tua língua. Esse é o conselho de Salomão a cada um de nós. Refreia a língua do mal e de falar daquilo que é doloso. Tiago, ele afirma aqui, nesses versos que acabamos de ler, que a língua é o membro mais difícil de ser controlado. E eu estou falando aqui, mas você sabe do que eu estou falando nas entrelinhas. Você sabe daquilo que você profere. Aquilo que a língua profere é uma boa indicação da condição da mente. Por isso que Salomão ele estava dizendo, guarda o teu coração, referindo-se à mente. Guarda a sua mente, para que você não fale coisas que talvez você venha se arrepender depois. Palavras iradas mostram que o orgulho e a vontade própria ainda reinam. A tagarelice, especialmente das coisas indecentes, mostra uma mente que ainda está cheia de interesses terrenos. Cada movimento de nossos lábios deveria nos aproximar de Jesus para que Ele purifique a nossa mente. E, consequentemente, através dos nossos lábios, possamos mostrar a salvação a outras pessoas. Por isso o desafio é que você preserve a sua língua, que você preserve os seus pensamentos a fim de que eles sejam uma bênção na vida das outras pessoas. A fim de que esse relacionamento que você desenvolve com Cristo seja algo evidente nas suas palavras e nas suas ações. O que vai nos levar, queridos, ao terceiro conselho de sabedoria, que nós vemos no versículo 25 de Provérbios, onde ele diz ali a afirmação: firme para a frente, mantenha o seu olhar. Mantenha os olhos fixos, firmes. Por quê? É muito fácil ser distraído pelas coisas deste mundo. É trabalho, são conquistas, são pessoas. O nosso olhar deve ser fixo e não distraído. Não podemos permitir que ele vagueie ao encalço de cada coisa que apareça em nossa frente, pois seríamos afastados e enveredados para o mal. Devemos desviar nossos olhos de tudo aquilo que é vão. Nossos olhos precisam ser bons para que o nosso corpo esteja iluminado, é o que diz Mateus no capítulo 6, no versículo 22. Acima de tudo, precisamos manter os nossos olhos fixos em Jesus. Há alguns dias atrás, eu estive falando aqui a cada um de vocês, e eu falava sobre o compromisso que precisamos renovar com Deus. A pergunta é: você já colocou Jesus fixo na sua vida para que todas as ações que você realize, através de você, Cristo possa ser manifestado? Para este ano nós temos uma temática muito importante, que é o através de nós. Em cada uma das nossas ações, em cada uma das nossas atividades, as pessoas precisam ver Jesus em nós. E através de nós, queridos, nós vamos poder fazer grandes maravilhas. Por isso a palavra de Salomão em Provérbios, no capítulo 4, é muito importante a cada um de nós. Ao ela dizer, recordando aqui, preserva a sua mente, preserva o seu coração, guarda ele, cuidado com aquilo que você fala, o que você profere, a sua língua, domine ela, procure sujeitá-la à vontade de Deus, para que cheguemos a esse terceiro ponto que estamos falando, os seus olhos, a sua mente, o seu corpo, tudo o que você é, se mantenha firme e fixo em Jesus Cristo. Precisamos olhar para Cristo em busca de graça e força para vencer cada dificuldade. Você deve lembrar de uma experiência, como eu estou lembrando, do apóstolo Pedro. Jesus, ele acabara então de realizar um grande milagre, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. A multidão estava ali, Jesus manda então que
vai despedindo, né? Na verdade, não manda, ele vai despedindo as multidões e pede sim aos discípulos para que o encontrem do outro lado do mar, enquanto ele ia se retirar para orar. E você deve se lembrar dessa história, de que os discípulos, eles ficam até, de certo ponto, talvez pensativos. Por que Cristo não vai conosco? Mas eles entram no barco e vão em direção ao outro lado do mar. E ao eles irem, você lembra da experiência, acontece uma terrível tempestade no meio do caminho, a ponto de assustá-los. E aí existe aquele episódio claro, onde nós estamos citando aqui, falando sobre a questão de manter os olhos fixos em Jesus, onde Cristo ele vem caminhando por sobre as águas, e ao caminhar por sobre as águas, Pedro, mais destemido dos discípulos, ele toma a frente e fala: se é verdade que é Jesus, então deixe-me que eu vá ter esse encontro com você sobre as águas. E Pedro, ele começa a caminhar. Você lembra dessa história? Ele coloca o pé na água e ele sente firmeza, e logo ele vai caminhando um pé após o outro, quando de repente ele começa a perceber as ondas, e ele faz uma coisa grave. Ele não fixa os seus olhos em Jesus. Ele começa a ficar preocupado com a tempestade, com as ondas. Ele talvez olha para trás. Eu estou aqui imaginando toda aquela situação, porque poderia ter sido bem pior do que isso que eu estou dizendo. E ele cai em pavor. E diz o texto bíblico, o relato, que ele começa a afundar. Quantas vezes você já não afundou nessa vida porque deixou ou porque perdeu de vista Jesus? Mas num ato de misericórdia, Cristo vem ao encontro dele, lhe estende a mão e o tira da água, o salva. E ao ele voltar ao barco, Jesus profere a eles: homens de pequena fé, por que duvidaram? Saiba, querido amigo, querida amiga, de que Cristo ele está disposto a nos socorrer no momento, mas para isso é necessário manter os olhos fixos em Jesus. Jesus conhecia o coração de Pedro, assim como o coração de todos os outros discípulos. Ele sabia aonde ele havia errado, e ele sabe onde eu e você temos errado. Por isso ele pede, através de Salomão, a deixar na palavra dele: fixe os olhos naquilo que é correto, naquilo que é bom, naquilo que vai ser produtivo para você, a fim de que você se encontre com Cristo Jesus. E o quarto conselho, e último, nós encontramos no versículo 26. Pondera a vereda dos teus pés. Não devemos atuar de modo impulsivo. A Bíblia, na linguagem de hoje, ela trabalha esse versículo dizendo: pense bem no que você vai fazer. Não tome nenhuma decisão precipitada, planeje-se. É um novo ano, novas ações, novas descobertas, novas aventuras. Mas para cada uma destas coisas existe um planejamento. E se não existe o planejamento, é importante que você planeje. Para que aconteça o quê? Olha o que diz no Salmo, no capítulo 37, no versículo 5. Põe a vida nas mãos de Deus, ou do Deus eterno. Confia nele, pois ele é quem nos guia. Diz no Salmo 35, na versão da Bíblia na linguagem de hoje. Salmo 37, versículos 5 e 23. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. A entrega, ela é total, mas ao longo do caminho é importante que haja planejamento, é importante que haja entrega verdadeira a Deus, a fim de que aquilo que você planejou nas mãos de Deus se torne bênção na sua vida e na vida das pessoas que te cercam. 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 9, diz que ele guarda os pés dos seus santos. Poderemos até dizer: Deus, ele guarda os pés dos seus filhos.
Pureza de coração, autenticidade no falar e firmeza de propósito nos farão avançar o caminho da paz e da santidade. Além de que, ao entrarmos neste novo ano, não faça isso separado das mãos de Deus. Mas antes disso, convide Ele para participar de tudo aquilo que você fará neste novo ano. Se assim nós fizermos, vamos comprovar verdadeiramente a vereda do justo. É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Querido amigo, lembre que nessa vida existe 3 olhares. Um olhar para o passado, um olhar para o agora e um olhar para o futuro. Cada um desses olhares, eles precisam estar alinhados com os planos de Deus. Quando você olha para o passado, o que você encontra? Talvez tragédia, talvez brigas, talvez discussões. Mas principalmente no passado você lembra daquelas coisas que te fizeram cair. Não fique preso a elas. Mas perceba que o presente, que o agora, é o momento que você vai trabalhar para mudar o seu futuro. O seu futuro, o meu futuro, é estar nas mansões celestiais de acordo com a vontade de Deus. Mas pode ser que eu esteja falando para alguém que não quer isso para o futuro. E talvez eu tenha que dizer o seguinte a você que não quer este futuro de vida eterna. Aproveite bem essa vida, porque é a única coisa que você vai ter. Mas se eu estou falando para aquele que quer ter uma vida futura, quer ter uma nova vida na eternidade, na Canaã celestial, ouça as palavras de Jesus. Perceba aquilo que Deus quer que você realize neste ano. Quando você tem essa percepção destes 3 olhares, você começa a perceber de que em cada um deles, Deus ele se fez presente. Mas muitas vezes, pelas nossas escolhas e o nosso orgulho pessoal, não queríamos que Deus participasse ativamente da nossa vida. Por isso eu te convido, querido amigo, querido irmão em Cristo, aceite Cristo para ser o seu companheiro de jornada neste próximo ano. Nós vamos cantar agora mais uma canção. E ao cantar esta canção, leve em consideração todos os momentos de dificuldade que você passou lá atrás e pense nos momentos que você não quer passar, porque você tomou a decisão de ter Cristo ao seu lado, de caminhar ao lado dele, para fazer o quê? Para ter pureza de coração, para ter autenticidade no falar e firmeza de propósito, que vai fazer então que você ande num caminho de paz e de santidade. E querido amigo e irmão, muito em breve, nós vamos chegar até a eternidade, onde todas essas coisas que vivemos será uma breve lembrança de um passado, em um lugar onde vamos estar eternamente ao lado de Jesus. Por isso, cante com toda a alegria no seu coração essa canção.
Depois de cantarmos este hino, eu convido você a fechar os seus olhos e juntos orarmos a Deus, selando esse compromisso que queremos ter, Jesus ao nosso lado. Querido Pai, louvamos o Teu nome por esta manhã, onde, através da Sua palavra, o Senhor nos ensina a respeito das escolhas que precisamos fazer para este novo ano. Pedimos, Senhor, que nos abençoe com uma mente pura, com uma mente que almeja as coisas do alto. Pedimos, Senhor, nesta manhã, que purifique os nossos lábios, que purifique o nosso falar. Além de pedirmos, Pai, que os nossos passos sejam passos firmes, onde nos levarão em direção para a eternidade, onde os nossos olhos precisam e devem estar fixos, que principalmente é na pessoa do Teu Filho amado Jesus. Nos ajuda, Senhor, a caminhar este ano dentro dos Teus planos, e que se em algum momento nós nos desviarmos, que com sabedoria e amor o Senhor nos traga novamente aos Teus caminhos, Pai. Não permita que nenhum de nós se perca, mas que todos nós cheguemos ao alcance da salvação. Abençoa a todos estas bênçãos que nós te pedimos, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus o abençoe e que você possa ter um sábado pleno na companhia de Jesus, além de um ano abençoado. Nos vemos numa próxima oportunidade. Fique com Deus. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Jesus.